Paz do Senhor, igreja. Hoje nós estamos aqui para dar aula da escola dominical e hoje a nossa aula vai ser um pouco diferente, né? Porque nós não estamos reunidos fisicamente, mas apesar de não estarmos juntos fisicamente, nós somos igreja onde quer que a gente esteja. Então nós estamos reunidos como igreja para aprender mais sobre a palavra de Deus. Então, como é de costume, né? Nós vamos orar antes da gente começar a nossa aula. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, nós queremos, Pai, te agradecer, Deus, por estarmos reunidos, Senhor, na Tua presença, meu Pai, para aprender mais da Tua palavra, Deus, e pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê entendimento, Deus, que o Senhor abra nossa mente, Deus, o nosso coração, para que o Senhor possa aumentar, meu Pai, a nossa fé, para que nós possamos crescer, meu Pai, em sabedoria, entendimento e na Tua presença. Que o Senhor, Deus, venha nos usar, meu Pai, e repreender, Deus, todo o mal das nossas vidas, Senhor. Todo o medo, Deus, toda a ansiedade, toda a preocupação, toda a enfermidade. Que o Senhor venha nos guardar, meu Deus, de tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. Nós cremos na Tua palavra que diz, Deus, que o Senhor nos guarda, que o Senhor acampa os Teus anjos ao nosso redor. E nós pedimos, Deus, que o Senhor venha nos guardar e que o Senhor venha repreender, Deus, todo esse mal, meu Pai, da nossa cidade, Deus, do nosso país, Senhor, e desse mundo, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus todo-poderoso, que o Senhor é um Deus do impossível e o Senhor é um Deus que já está agindo, meu Pai. É por isso que nós te louvamos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, nós vamos começar. Hoje a gente vai estudar a lição número 11, que o título é O Homem do Pecado. O textuário está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, que diz assim: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A verdade prática. O homem do pecado, a encarnação máxima da maldade, será destruído por Jesus Cristo, o homem perfeito. E aí nós vamos fazer a leitura que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 15, que diz assim: Ora, irmão, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora resiste até que do meio seja tirado, e então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segunda a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso, Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter dado elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito, da fé e da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estai firmes e retende as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Amém? Então, nessa lição de hoje, o título fala que é o homem do pecado. Nós vamos falar sobre a vinda do homem do pecado, como diz aqui, ou da besta, ou do anticristo, que é mais conhecido por todos. E a Bíblia fala
de um indivíduo que vai ser agente de Satanás para fazer o mal nos últimos dias. E a identidade e a missão desse agente, né, desse ser, opõe frontalmente a identidade do Filho de Deus, que é Jesus. Então é verdade que o anticristo ele vai se revelar plenamente em algum momento histórico da nossa era. E segundo a palavra de Deus, o seu espírito ele já opera no mundo. E nós sabemos que isso é verdade. Nós sabemos que o espírito do anticristo, ele já opera no mundo em todas as esferas da sociedade. A gente vê a ação do mal, a gente vê como ele já está preparando, né, como ele já está deixando tudo orquestrado, tudo planejado para quando ele vier, para quando ele realmente aparecer, as pessoas sejam realmente enganadas. Né? Então, os planos diabólicos do anticristo, eles já se encontram na Terra. E a gente já vê a influência dele, como eu disse, em todas as áreas da nossa sociedade. E nessa lição de hoje a gente vai tratar de como nos últimos dias, vai ser um homem que vai nascer também de uma mulher, né? Ele vai ser levantado e vai ser usado por Satanás para afrontar a Deus, para perseguir Israel, para perseguir a igreja, que vai ser o anticristo, né, que também é conhecido como o homem do pecado, né, e ele vai ser o representante maior, mais autorizado de Satanás, né, vai ser a pior pessoa que já existiu até hoje. Então, esse estudo ele vai nos ajudar a nos precaver contra esse espírito do anticristo. E o primeiro tópico fala o homem do pecado, a origem do pecado. Então, a gente sabe que a origem do pecado está, né, a partir do momento que Adão desobedeceu a Deus e comeu ali do fruto proibido. Então a gente sabe que o pecado entrou no mundo. E aí a gente vê Caim e Lameque, né, já como figuras, né, prefigurando o anticristo, porque eles se opuseram sistematicamente a Deus, né, foram os primeiros homicidas, né, as primeiras pessoas que tentaram contra a vida, né, de outras pessoas. E Caim, né, tentou também se esconder de Deus como se nada tivesse acontecido, e Lameque se vangloriou, né, de ter assassinado as pessoas. E ambos agiram como o homem do pecado, né, que há de aparecer na igreja, que há de aparecer no mundo logo após a igreja ser arrebatada. Então, nesse grupo, a gente vai nomear alguns homens, né, que se levantaram, pessoas, né, que existiram na nossa história e que foram figuras do anticristo, né? Então, a gente tem Faraó ali no Êxodo, né, quando o pessoal queria sair, o povo de Deus queria sair do Egito, e ele teve o seu coração endurecido para não permitir que isso acontecesse. A gente vê, assim, a maldade de Amã, o sanguinário Herodes, né, que mandou matar crianças inocentes, tudo isso para se manter no poder, porque achou que estava ameaçado. Então, desde os tempos bíblicos, muitas pessoas se levantaram e se fizeram como o anticristo, né? E fora, né, do período bíblico, né, fora das histórias que a gente tem na igreja, a gente tem outras pessoas também, né, como Hitler, como Stalin. Então, é uma lista muito grande. E o outro tópico fala sobre títulos do homem do pecado. Então, o título principal desse personagem é Anticristo, que é como todo mundo conhece. Homem do pecado é pouco conhecido, assim, popularmente falando. A gente conhece mais mesmo como Anticristo, né? E o apóstolo João, sempre atento aos sinais, né, dos tempos, soube como desmascarar os antecessores do homem do pecado ou do anticristo, né, em seus dias, que já não eram poucos, né, que já existiam homens maus usados por Satanás, né, de maneira perversa mesmo. Então, no Apocalipse, o homem do pecado ele também é descrito como a besta que sobe da terra. E se a gente voltar lá para o livro de Daniel, a gente vai perceber que o anticristo ele é apresentado como o príncipe que há de vir, né? E Jesus mostra como aquele que, desprezando o Pai e o Filho,
aparece mentindo e enganando aqueles que são incautos, aqueles que são inocentes, aqueles que não têm conhecimento, né, de Deus e da palavra. É por isso que nós temos que vigiar e orar, né? Nós temos que conhecer a palavra de Deus e nós temos que buscar sempre ter intimidade do Senhor, para a gente não se deixar ser enganado, né, pelo inimigo, porque é isso que ele quer, nos enganar. Aí o outro tópico fala sobre a natureza do homem do pecado. O homem do pecado, ele será de tal forma usado por Satanás que ele vai ser confundido pelo próprio Satanás, né? E inicialmente ele vai aparecer como uma espécie de ungido do diabo. E na força do maligno ele vai realizar sinais, ele vai realizar prodígios. A Bíblia fala que ele vai até fazer cair, descer fogo do céu. Mas tudo isso pelo poder de Satanás. E as pessoas vão recepcioná-lo como se ele fosse um próprio Cristo, como se ele fosse um próprio Deus, por causa dos sinais que ele vai operar. Mas tudo isso para enganar o homem. É por isso que nós temos que ter discernimento espiritual, discernimento de Deus, para a gente não se deixar ser enganado pelo diabo em momento algum das nossas vidas, né? Em hipótese alguma. Então, os que não tomarem parte do arrebatamento, né? Aqueles que não forem arrebatados, quando a igreja do Senhor for arrebatada, aqueles que não ficarem, né? Aqueles que ficarem nessa terra, né? Eles vão ser obrigados a adorar e a prestar honras ao anticristo, né? Que é a possessão satânica, né? E é isso que o diabo quer desde sempre, é ser adorado, né? Esse é o desejo de Satanás, é ser adorado, né? E é por isso que ele consegue que muitas pessoas o adorem, né? Que as pessoas se desviem da verdade, que as pessoas se desviem de Deus e façam aquilo que ele quer. E aí o tópico 2 fala sobre a missão do homem do pecado. Então a missão do homem do pecado, ela vai ser quádrupla. Primeiro, opor-se metodicamente a Deus, lógico, a Israel, a Cristo e à igreja. Então, opor-se a Deus. Satanás, ele não ignora esse fato de que jamais ele vai ser igual a Deus e que jamais ele vai derrotar a Deus. Muito pelo contrário. O único ser que já sabe qual é o seu final é o Satanás, né? Porque ele já sabe que o final dele é o quê? O lago de fogo e enxofre. Não tem salvação, não tem nada que vá mudar esse fim. Ele já sabe qual é o fim dele, né? Então é por isso que ele se volta contra as obras divinas, né? Ele tenta impedir a pregação do evangelho, o crescimento do evangelho, a propagação do evangelho, porque ele sabe que tem uma história, né? Que a história bíblica, né? Que a história de Deus para a humanidade já tem um roteiro, está escrito na Bíblia e o diabo conhece. Então ele sabe que quando o evangelho for pregado até os confins da terra, a toda criatura, esse é o momento que o Senhor Jesus Cristo vai voltar. E ele quer atrapalhar essa volta de Jesus, ele quer interromper, né? Ele quer fazer que isso demore o quanto mais ele puder, né? Ele vai fazer. Então, essa é a missão de Satanás, né? Se opor a Deus, se opor aos planos de Deus. Mas, assim como ele sabe que já é derrotado, nós também sabemos que ele já é derrotado. Então, é por isso que nós devemos estar vigilantes, né? Sempre orando, sempre vigiando, sempre buscando a presença de Deus. E lá em Romanos 16, 20 diz: "E o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém." Então, nós sabemos, né, que Jesus Cristo, né, que Deus, ele vai esmagar Satanás debaixo dos pés, né, e que ele já é derrotado. E qual é a segunda oposição de Satanás? A missão dele? Se opor a Israel. Por quê? Porque Satanás sabe que Deus tem uma aliança com Israel, que Israel ele é o povo escolhido de Deus. Existem promessas bíblicas para Israel,
né? Mesmo após a volta de Jesus e na consumação dos séculos e no final da história, né? Existem promessas de Deus para Israel e todas elas vão se cumprir. Mas Satanás se opõe a Israel justamente por isso, porque sabe que Deus tem uma aliança com Israel, que Israel é o povo escolhido de Deus. E aí a gente vê que ao longo de toda a história, né, como Israel sempre foi perseguido. E aí aqui até na lição fala, né, a destruição em massa dos judeus durante a Segunda Guerra Mundial, né, que foram mais de 6 milhões de pessoas que foram brutalmente assassinadas. E na grande tribulação, o homem do pecado, ele também vai perseguir implacavelmente os judeus, né, a fim de aniquilar eles de uma vez por todas. Mas quando Jesus retornar em glória, a palavra de Deus diz lá em Romanos 11, 26, que todo Israel será salvo. Então existem promessas de Deus para Israel que serão cumpridas. Então não adianta o levante de Satanás contra Israel. Todas as promessas de Deus, elas vão se cumprir. Opor-se a Jesus Cristo. Então, no que concerne a Jesus, né, o Filho de Deus, a missão do anticristo, né, do homem do pecado é dupla. Opor-se a Cristo e tentar se colocar no lugar de Cristo como se ele fosse, né? E na verdade ele é o anticristo. Mas ele tenta enganar as pessoas, que é o que ele faz desde sempre, né? Por isso que levanta tantos deuses, né? Tantas outras coisas para as pessoas adorarem, para as pessoas acreditarem, porque o diabo ele quer tirar o foco de Jesus. Ele quer que as pessoas acreditem em todas as outras coisas, menos em Jesus ou também em Jesus. Mas ele não quer que Jesus seja o foco, ele quer só que Jesus seja mais um, né? Que não seja o principal. E a gente sabe que essa não é a vontade do Senhor, né? Porque Jesus morreu pelos nossos pecados. E a Bíblia fala assim, Jesus fala, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se foi Jesus que veio, que morreu e que pagou o preço, é mais do que justo de que para nós chegarmos até Deus, seja através de Jesus. E agora sim, que está todo mundo tendo bastante tempo em casa, vamos ler o livro, vamos ler o capítulo 13 de Apocalipse, que fala mais especificamente, né, sobre o anticristo, como é que ele vai vir, como é que vai ser. E aí a gente vê que no início, como é que ele se opõe a Jesus Cristo. Quando Jesus nasceu, né, o diabo já tentou matar Jesus. Então o que ele fez? Ele usou Herodes para matar todas as crianças que nasceram ali naquela época, porque ele queria matar Jesus, porque ele tinha medo de que Jesus fosse ser o rei, né, e tomar dele essa função, esse cargo. E depois o que aconteceu? No deserto, o diabo tentou Jesus ali no deserto. Por quê? Porque se Jesus tivesse pecado ali no deserto, se ele tivesse caído em tentação, ele não poderia morrer pelos nossos pecados, e aí a vinda dele teria sido em vão. Ele ia vir, mas a morte dele não ia valer para nos salvar. E Jesus mais uma vez ali resistiu, né, às tentações, às investidas de Satanás. Então, assim, o homem do pecado, ele tenta negar tanto a humanidade de Jesus como a divindade de Jesus. E uma coisa que ele faz, coloca dúvida no coração das pessoas com relação a Jesus Cristo. E opor-se à igreja. Então, o homem do pecado, ele opõe-se impiedosamente aos discípulos de Jesus Cristo. E é isso que eu digo, a igreja somos nós. A igreja não é a parede, não é o templo que a gente frequenta. Então, nesses dias que nós não estamos podendo ir para a igreja, não quer dizer que não tem igreja. A igreja continua firme, a igreja continua orando, a igreja continua intercedendo, porque nós somos a igreja. E onde nós estivermos, a igreja do Senhor Jesus Cristo vai estar ali naquele lugar, porque a igreja somos nós. Então, nós temos que levar luz, nós temos que levar palavras de conforto, de esperança e de fé para as pessoas aonde quer que a gente vá. E o inimigo não quer isso. Não é isso que o diabo quer. O diabo não quer que as pessoas tenham fé. O diabo não quer que as pessoas tenham esperança. O diabo quer que as pessoas tenham medo.
O diabo quer que as pessoas fiquem doentes, ansiosas, preocupadas, com medo, porque quando nós temos medo, atrapalha a nossa fé. Então nós, como filhos de Deus, como igreja do Senhor Jesus Cristo, nós vamos ter fé, nós vamos exercer a nossa fé e nós vamos orar para o Senhor aumentar a nossa fé, para o Senhor repreender todo medo, toda ansiedade, toda angústia, tudo que não é a vontade de Deus. E o tópico 3 fala sobre a destruição do homem do pecado. Então, ao contrário do reino de Jesus Cristo, que nós sabemos que será eterno, o de Satanás não é eterno e ele sabe disso, e é por isso a fúria de Satanás, né? Porque ele sabe que ele vai ter um fim e que o reino dele não vai ser eterno. E aí o tópico fala sobre a ascensão de seu império. Então, assim que a igreja for arrebatada, segundo a Bíblia, segundo as profecias, né, o que os teólogos estudam e veem, a igreja não vai estar aqui durante o período da tribulação. Então, durante o governo do anticristo, a igreja vai ter sido arrebatada. Então, assim que a igreja for arrebatada, o anticristo vai se levantar. Não antes, depois que a igreja for arrebatada. Então, Deus vai permitir, né, que a besta e o falso profeta, eles reinem absolutamente por um período de 3 anos e meio. E aí o primeiro vai ser um agente político, a besta, e o falso profeta vai ser o quê? Um agente religioso. E aí o outro tópico fala sobre o auge do seu império. Então, o homem do pecado, no auge do seu poder, ele vai dominar tanto a economia quanto a religiosidade humana, agrupando todas as coisas sob o seu comando. Tanto que a gente sabe que a Bíblia fala sobre um dos sinais da besta, né, que vai ser na mão e na testa, que quem não tiver o sinal da besta não vai poder comprar nada. Ou seja, é esse domínio econômico. Se a pessoa não tiver o sinal da besta, ela não vai poder comprar. E o seu governo, no começo, ele vai ser aceito por todos, sem qualquer contestação, até por causa dos sinais e prodígios que ele vai apresentar. Então, assim, quando vocês puderem, leia Apocalipse 13, que lá fala direitinho. A ruína do seu império. Então, passados 3 anos e meio do seu governo, o anticristo ele vai começar a experimentar a ira do cordeiro. E aí a sua ruína vai ocorrer logo no auge da sua administração. Então, quando ele achar que está no auge, que na verdade, se ele for inteligente, ele vai saber que não está, porque se ele sabe contar com 3 anos e meio, né? Vai ser 3 anos e meio. E depois de todas as pragas que se abaterem sobre o seu reino, ele, juntamente com o falso profeta, vai ser lançado onde? No lago de fogo, para onde ele vai ser jogado após o milênio, o arqui-inimigo de Deus, o Satanás. Então é isso que eu digo, o diabo, ele já sabe qual é o fim dele. E o diabo, ele conhece a Deus, Satanás conhece a Deus. E ele sabe aquilo que Deus fala, ele cumpre. Então não tem salvação para Satanás, não tem escapatória para Satanás. Tem salvação para o ser humano. Então, uma pessoa horrível, uma pessoa muito mal, uma pessoa muito cruel, se essa pessoa aceitar Cristo e transformar a vida dela e se converter verdadeiramente, essa pessoa vai encontrar salvação. Mas para Satanás não tem salvação. É por isso que ele tenta de todas as formas destruir a humanidade, porque ele veio para roubar, matar e destruir. E é isso que ele faz. É isso que ele está tentando fazer com a humanidade. E aí eu vou ler a conclusão, que diz assim: o homem do pecado será o ser humano mais iníquo, mau e blasfemo de todos os tempos. Em termos de maldade, quer essencial, quer formal, ele vai ser superado apenas por Satanás, aparelhado pelo diabo, a de se levantar contra a criação e contra o próprio Criador. No entanto, ele não irá adiante, pois o Senhor Jesus Cristo o destruirá com o sopro da sua boca. Ninguém pode resistir ao Cordeiro de Deus, porque ele é o leão da tribo de Judá, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Glória a Jesus. Então, o anticristo, ele não vai ser o
próprio Satanás, mas vai ser um homem, uma pessoa usada por Satanás. E ele, na verdade, vai ser a pessoa mais usada por Satanás de todos os tempos. Então, por mais que a gente ache que já existiram pessoas ruins, pessoas que são usadas por Satanás, nenhum deles se compara ao anticristo. Mas da mesma forma que a gente sabe que o anticristo vai se levantar, a gente sabe também que ele vai ser derrotado. A gente sabe também de todas as promessas de Deus que existem para as nossas vidas, né? Para aqueles que servem a Deus, para aqueles que buscam a Deus e para aqueles que confiam em Deus. Então nós sabemos que a palavra de Deus tem promessas, né? Que a palavra de Deus diz que o Senhor é conosco em todos os nossos caminhos, que o Senhor nos guarda, que o Senhor guarda a nossa casa, que o Senhor guarda a nossa família, que o Senhor guarda os nossos bens, né? Que o Senhor supre todas as nossas necessidades. E Deus, Ele não mudou. Não importa a crise que o mundo esteja enfrentando, Deus, Ele continua o mesmo. E as promessas de Deus para as nossas vidas, elas continuam a mesma. A gente tem que crer, a gente tem que confiar, né? E aguardar, né, a vinda do Senhor Jesus Cristo, mas vigiando, orando, buscando a Deus e se fortalecendo e fortalecendo uns aos outros. Amém? Quando a gente está presente na escola dominical, eu abro oportunidade, né, para os irmãos fazerem comentários. Então, quem quiser, deixa o seu comentário aí agora no grupo ou nos comentários mesmo, se tiver, onde você estiver assistindo, né, deixa os seus comentários para a gente saber o que você achou. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.